primeiro grande axioma é o axioma do risco, que traz consigo o primeiro axioma menor, que é o axioma que diz que só aposte naquilo que vale a pena. Basicamente, o que diz Gunter com este axioma? Arrisque. A vida é para ser vivida, você vai passar momentos de sofrimento, de angústia, algumas noites sem dormir, preocupação, mas no final das contas isso é o que dá cor, o que dá delícia para a vida. E ele também diz que, por mais que você perca algumas coisas, por mais que você sofra um pouquinho, a tendência é que você ganhe muito mais do que você vai perder. O que é um pouco controverso, porque a imensa maioria dos conhecedores das operações geralmente recomenda cautela nesse tipo de investimento. Ainda dentro do primeiro grande axioma, existe o segundo axioma menor, que é o axioma da evitar a tentação às diversificações. Ou seja, Gunter diz o seguinte: aposte tudo num lugar só. Não esparrame seu dinheiro em várias operações em que umas vão perder, mas outras vão compensar. Não, aposte tudo onde você acredita que vai ter muito resultado. E, por consequência, pode ter muito risco, muito perigo, muita perda. Também é uma proposta, uma recomendação que vai muito contra as recomendações dos analistas que dizem: olha, você não deve apostar tudo, colocar todos os ovos numa cesta só. Você deve diversificar as suas operações para correr menos risco. Mas o risco é o cerne, é a base dos axiomas de Zurique. Ou seja, Gunter diz: não se aposta pouco, se aposta para o tudo ou se aposta para o nada. O segundo grande axioma é o axioma da ganância. Gunter diz o seguinte: entre e realize o seu resultado o mais cedo possível. Não espere, não demore. Quanto antes você conseguir o seu resultado, atingir a sua meta, pega o dinheiro e caia fora. Que leva ao terceiro axioma menor, que é: uma vez que você atingir sua meta, caia fora. Não fique demorando, não fique acreditando que aquele valor, ou aquela ação, aquele investimento, aquela operação vai crescer. Não, estabeleça uma meta. O mais rápido que você conseguir chegar nela, melhor. Uma vez chegado nela, pule fora. O terceiro grande axioma é o axioma da esperança, ou melhor, da desesperança. Quando uma operação começar a dar errado, não acredite que ela vai melhorar, não reze, caia fora. Gunther diz que há perdas, sim, e há perdas têm que ser aceitadas como fatos da vida. Então, à espera de um grande resultado, pode haver pequenas perdas, mas se você verifica que aquela operação que você apostou está começando a ir para o brejo, não é para ficar aguardando ela ir para o brejo, simplesmente é pular fora, porque não tem a esperança de que ela vai melhorar, porque muito provavelmente ela não vai. O quarto grande axioma é o axioma das previsões, ou na verdade poderíamos chamar de axioma das imprevisões. Gunther diz o seguinte: não acredite em prognóstico, não acredite em quem diz que conhece o futuro, que consegue fazer uma visualização daquilo que vem pela frente. O que Gunther recomenda é: faça suas operações à medida e em função daquilo que você consegue enxergar, que você consegue analisar na sua frente. Não vá acreditando naqueles que dizem que são capazes de fazer previsões ou fazer prognóstico futuro, porque não dá certo. Então, operações curtas, operações rápidas e muita flexibilidade. O quinto grande axioma é o axioma dos padrões. Diz Gunther que enquanto não começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Segundo Gunther, o sistema financeiro, o mundo da especulação, ele é um completo e absoluto caos, sempre. Existem às vezes formações ou conjunturas que parecem dar uma ideia de ordem, mas essa ordem é falsa, porque ela é muito efêmera e quizás até seja realmente falsa. E um grande especulador, um especulador que seja sensato, ele foge dessa ideia, dessa enganação de que exista ordem. Segundo Gunther, caos é o que reina nas operações monetárias. Portanto, de novo, operações curtas, rápidas, flexíveis e com rápidas possibilidades de modificação. O grande axioma recomenda evitar lançar raízes, evitar
limitar a mobilidade, tanto que é o axioma da mobilidade. Ele se divide em dois axiomas menores. Inicialmente, o nono axioma menor diz o seguinte: é uma operação que você está vendo que não vai dar certo, que não está dando resultado, evite ser preso por sentimentos de lealdade ou saudade. Pula fora, não fique preso porque você sabe que essa operação não vai dar certo, mas psicologicamente você está preso a ela. Por quê? Porque você acha que deve lealdade a uma ação, lealdade a uma empresa. Pula fora, porque isso não vai te levar a absolutamente nada. Essa ideia é corroborada pelo 10º axioma menor, que diz que uma vez que surja qualquer operação mais interessante, não hesite em sair da operação que você está para procurar essa operação mais interessante. Novamente, sentimentos como saudade ou lealdade não fazem bem ao dinheiro, não fazem bem ao seu bolso. O 7º grande axioma é o axioma da intuição. Segundo Gunther, palpites são muito importantes e muito valiosos no mundo especulativo. Entretanto, há basicamente 3 formas de tratar um palpite. Primeiro, total desprezo. O especulador simplesmente não leva em consideração o palpite. O segundo é a crença indiscriminada, ou seja, o especulador leva muito em consideração, sem base absolutamente nenhuma, o palpite que ele está tendo. E isso pode levar ele a um sério problema. E o terceiro é a utilização seletiva, que é o método pregado pelos axiomas de Zurique e pelo Gunther, que diz que um palpite é um quase conhecimento que é adquirido pelo especulador, pela pessoa, por qualquer pessoa, à medida que vai vivendo. E não é necessariamente um resultado que possa ser provado, não é necessariamente uma coisa que tem um embasamento científico, mas é um conjunto de percepções, um conjunto de quase conhecimentos que leva a uma ideia, a um palpite, a uma intuição. E essa intuição, se puder ser comprovada, analisada, é muito valiosa. Então, Gunther diz: acredite no seu palpite, desde que você tenha uma base e você possa, de alguma forma, comprovar a existência e o porquê de que veio esse palpite. O 11º axioma menor recomenda para que se jamais confunda palpite, intuição com esperança. Toda vez que surgir um palpite, 1. Analise. 2. Veja por que esse palpite surgiu. E 3. Se prepare para o pior, porque o palpite pode ser que dê errado, o palpite pode não estar correto e pode ser muito bom, mas ao não ser correto ele pode trazer muito mais perdas do que uma aposta baseada em fatos. O 8º grande axioma trata da religião e do ocultismo. Basicamente, Gunther diz o seguinte: amigo, não adianta rezar, não adianta ficar buscando ficar rico com fé, ou com reza, ou com ocultismo, ou com macumba, ou com qualquer coisa. Religião e especulação são uma mistura muitíssimo perigosa. O que leva ao 12º axioma menor, que é o axioma dos tarólogos, dos futurólogos ou dos astrólogos. Se a astrologia desse dinheiro, todo astrólogo seria rico e seria uma das ciências e uma das profissões mais procuradas. Então, não acredite em astrólogo, não acredite em religião, não acredite em ocultismo para fazer teu dinheiro crescer. O 13º axioma menor diz que uma superstição é até interessante, até bacana, desde que colocado no lugar dela. Olha, eu acho que todo dia de manhã fazendo isso, fazendo aquilo, usando essa roupa, usando essa gravata, eu acho que eu tenho melhores chances. Ok, mas que fique por aí. Não acredite que porque você fez isso ou aquilo, ou está usando uma roupa, ou está usando uma gravata, você vai ter sucesso numa operação ou a sua especulação vai dar certo. Superstição tem seu lugar, religião tem seu lugar e com certeza não é no mundo financeiro, não é nas operações de especulação. O 9º grande axioma trata do otimismo e do pessimismo. Gunther basicamente não diz que é ruim ser otimista, mas que não se deve fazer uma operação simplesmente por puro otimismo. Um grande especulador, ele não é otimista, mas sim confiante. Confiante em saber o que fazer caso ocorra o pior. Então, de novo, Gunther diz: jamais entre numa operação com base no puro otimismo. Entre numa operação confiante. E o que significa essa confiança? Ter um plano B, ter uma saída preparada para caso essa operação der errado. O 10º grande axioma e o 14º axioma menor
basicamente dizem que não se deve seguir a maioria, porque, em regra, a maioria está errada. Ou seja, o consenso não necessariamente e, segundo Gunther, na maioria das vezes, é incorreto. Não se deve seguir as ideias da moda, não se deve apostar naquilo que todo mundo está dizendo que deve ser feito. Se deve ter as próprias ideias, as próprias análises, os próprios números e apostar naquilo que você acredita que vai dar dinheiro. E não naquilo que os grandes sabedores por aí dizem que vão dar dinheiro. Gunther também fala do contrarismo, que seria a ideia de que sempre ir contra o que diz a maioria. Ele diz que o contrarismo em si não é de todo ruim, mas o problema é que o contrarismo acaba se cristalizando numa uma latente e constante ideia de ir contra, o que gera uma falsa sensação também de ordem, porque o contrarista sempre vai contra a maioria. Portanto, toda vez que a maioria diz A, o contrarista vai para o B. E isso gera uma sensação de ordem e cristaliza na forma de agir e na forma de especular dessa pessoa que é contrária. E acaba tirando toda a vantagem, que é exatamente o fato do contrarista necessariamente não estar incorreto, porque às vezes, diz Gunther também, a maioria está certa, e nesse caso o contrarista dança. O primeiro grande axioma é o axioma da teimosia. Gunther diz, dentro já um pouco, já tomando do que a gente já viu nos outros axiomas, ele diz o seguinte: não deu certo de primeira? Esquece, cai fora. Não continue apostando de forma teimosa em uma operação, em um papel ou investimento que não está dando certo. Lembre-se, não fique preso por saudade, não fique preso por lealdade, seja rápido, seja flexível. E a teimosia é das piores características para o investidor, porque ele vai perder e vai dentro da esperança, lembre do axioma da esperança, vai acreditar que aquilo vai melhorar e vai continuar perdendo. O 15º axioma menor determina que jamais se deve salvar uma operação ruim através da utilização do sistema do preço médio. O preço médio funciona da seguinte maneira: digamos que você compra uma ação a $100, essa ação depois de algum tempo cai para 50, você, em vez de se desfazer dessa ação que não presta, você compra mais um pouco dessa ação, passando de uma operação inicial de $10.000 para $15.000, no sentido de que você não precisa esperar que ela suba de novo para 100 para empatar com aquilo que você investiu inicialmente. Ela subindo para 75, como você tem uma maior quantidade de ações, você empata com o valor inicialmente aplicado. E isso é uma bobagem enorme, porque você está colocando mais dinheiro numa operação ruim, que no final das contas o que você quer é tentar psicologicamente se sentir não lesado e empatando a operação, quando na verdade você poderia ter utilizado esse dinheiro para outras coisas muito mais interessantes e muito mais rentáveis. O 12º grande axioma e o 16º axioma menor tratam basicamente do planejamento e de investimentos a longo prazo. Para Gunther, não se deve fazer investimentos a longo prazo, não se deve fazer planejamentos a longo prazo. Ele diz que, como já vimos em outros axiomas, o mundo do investimento é caótico, o mundo da especulação ele muda muito, então é impossível saber o que vai acontecer semana que vem, muito mais impossível saber o que vai acontecer daqui a um ano e infinitamente impossível daqui a 10, 15, 20 anos. Portanto, o Gunther vai contar toda uma base de várias recomendações de investimento. Esqueça investimento de longo prazo, esqueça planejamento, você vai perder dinheiro. Isso pode soar até um pouco arrogante ou paradoxal, como que é sempre recomendado por bancos, por investidores, por carteiras, por fundos. Gunther diz, um especulador, veja bem, especulador que quer ficar rico não faz investimentozinho que rende uma merrequinha por ano. Ele vai só nas grandes operações. E as grandes operações não ocorrem em muito tempo. As grandes operações são muito rápidas. Então, Gunther diz, você quer ser um especulador? Quer ficar rico? Esquece investimento de longo prazo. Esquece previdência privada. Esquece planejamento.